Lança-chamas, chuteiras ilegais, algumas das comemorações de touchdown mais malucas da história da NFL. Há muitas coisas diferentes pelas quais jogadores da NFL foram multados, desde multas de $1 até multas de $60 milhões e todos os outros valores entre esses extremos. Começando pela multa mais baixa, Chad Johnson tentou subornar um árbitro. Lá estava ele com $1 na mão como se dissesse, aposto $1 que vou pagar os árbitros. Você não pode pagar árbitros para apitar a seu favor, nem mesmo $1. Por isso, a NFL multou ele. Outro jogador foi multado ainda mais por algo ilegal. Esse Lamborghini era do Jordan Addison, e ele sempre postava sobre ele ou dirigia até começar a dirigir de forma imprudente por todo lugar. Os policiais o pararam por estar a 140 em uma zona de 55 milhas por hora, então ele foi autuado e multado de mais de $600. Mas outro jogador recebeu uma multa muito maior depois de usar algo que a NFL proibiu. Eric Ebron sempre usava chuteiras malucas. Ele sabia que a NFL exigia que fossem brancas, pretas ou das principais cores do seu time, senão teria problemas. Mas alguns dias antes do Natal ele disse que se dane e sabia que ia ser multado. Ele não só conseguiu 2 pares de chuteiras temáticas de Natal, com as cores do Natal e o símbolo da Nike em formato de bengala doce, como Ebron usou suas chuteiras chamativas enquanto fazia jogadas incríveis para embalar seu time rumo a uma vitória natalina. Mas mesmo que a conta oficial dos Lions tenha postado sobre o quanto essas chuteiras eram iradas, chuteiras vermelhas e verdes obviamente não combinam com o prata, branco e azul dos Lions. Então a NFL deu a Ebron uma multa de $5.500, mas outro jogador da NFL recebeu uma multa mais que o dobro desse valor por causa de Donald Trump. Veja, o presidente e Nick Bosa se conhecem há muito tempo. Quero dizer, Trump foi uma das primeiras pessoas a parabenizar Nick Bosa por ter sido escolhido no draft. Nick já citou tweets de Trump e até tirou fotos com ele em eventos. Então, quando a corrida presidencial de 2024 estava esquentando, Nick promoveu Trump ao vivo na TV. O que foi dito durante o intervalo? Ei, é isso aí, Nick Bosa com uma mensagem ali. Eu não sei. Ainda não recebi uma, mas se vier tudo bem. Você já sabia que isso poderia ser uma possibilidade? Sim, valeu muito a pena. Nick chamou a atenção em uma entrevista ao exibir seu boné branco e dourado, Make America Great Again, ignorando as regras da NFL sobre itens não aprovados. Mesmo multado em mais de $11 mil pela NFL por usar o boné, ele ainda provocou a liga depois com a dança icônica do Trump durante um jogo. Mas outras estrelas da NFL receberam multas ainda maiores por algumas das comemorações mais insanas da história da liga. Um deles chegou a transformar a NFL na NBA. Você está marcado! Passe completo para Jameson Williams. Lá vai ele. Touchdown dos Lions. Mas enterrar na trave é contra as regras da NFL. Então isso fez com que Jameson Williams fosse multado em $14 mil. Stefon Diggs também foi multado pelo mesmo valor após imitar Stone Cold Steve Austin em uma comemoração, já que esse careca batia cervejas e bebia antes das lutas. Então Diggs o homenageou durante um jogo Em plena corrida, Diggs completa a jogada e marca o touchdown. Embora todos os torcedores gostassem de se molhar, a NFL considerou a comemoração antidesportiva e multou Stone Cold Diggs em $14 mil. A comemoração de Derek Carr, proibida pelas regras, foi inspirada em Michael Jackson. Depois que Derek marcou um touchdown, ele mandou aquele passinho do MJ. E agora? Mesmo eu achando engraçado o cara pegando no saco, a NFL achou que passou dos limites e multou ele em $14 mil. E por último, mas não menos importante, as comemorações mais insanas não só fizeram vários jogadores serem multados, eles fingiram cometer um assassinato. Agora tudo bem, atirar com Glocks e Dracos talvez deixasse John Morant feliz, mas a NFL considerou que Justin Jefferson, Drake, Deshaun Watson e Alan Lazard estavam sendo muito violentos. Então todos eles foram atingidos com multas de, adivinha só, $14 mil. Mas tudo bem, vamos parar de falar de comemorações, porque esse próximo jogador certamente não comemorou ao receber uma multa ainda maior por provocar funcionários da NFL. Durante o jogo, Myles Garrett foi segurado, levou pancadas no rosto e notou que o adversário cometia falsas partidas, que deveriam ser marcadas como falta. Como não houve bandeira, os Jaguars conseguiram quase virar o jogo. Mesmo com o time do Myles vencendo, ele criticou os árbitros após a partida. A arbitragem foi uma tragédia hoje. Foi sinceramente horrível. E o fato de que eles estão deixando passar mãos no rosto, holding e falsa partida,
Sei que marcaram algumas, mas poderiam ter marcado o jogo todo. Aquela na linha de 2 jardas nos custou. Não dá pra dificultar mais tirando holding e mãos no rosto da regra. Somos criticados pelas jogadas que não fazemos, então alguém deve responsabilizá-los pelas marcações que deixam de fazer. Eles também deveriam ser analisados como nós somos em cada lance. Quem assistisse ao jogo e visse o lado direito entenderia pelo estado do meu ombro. Todo vermelho e machucado, parecia que fui arranhado por gatos selvagens ou algo assim, você entenderia. O cara podia culpar os árbitros pela lesão, mas a NFL não ligava pra ele ou seus sentimentos. Criticar publicamente a arbitragem é proibido, então ele foi multado em $25 mil. Mas eu consigo imaginar isso acontecendo. Nunca pensei que eu ouviria falar do Aaron Rodgers sendo multado ainda mais por ir para um local secreto. Durante o training camp dos Jets, jogadores e treinadores se preparam para não decepcionar na temporada oficial. Mas Rodgers decidiu que o melhor a fazer era pegar um avião e viajar pelo mundo para umas férias secretas no Egito. Não sei se Rodgers estava curtindo nas pirâmides, andando de camelo ou explorando tumbas, mas se divertiu tanto que não parava de falar. Quando você vai lá, passa a ver a história do lugar diferente, eu acho. Já tínhamos visitado outros templos em Osvan, Zohag e outros lugares. É estranho entrar nas pirâmides. Não há nada, nenhum hieróglifo ou corpo encontrado. Disseram que era tipo... Tá bom, cara, a gente não liga, e a NFL também não. Faltar ao training camp sem justificativa aprovada é contra as regras. Então essa aventura dele fez ele ser multado em 50 mil. Mas Tyreek Hill foi multado o dobro disso por tirar a roupa ao vivo na TV? Beleza, depois que Tyreek postou do nada Team No Sock, eu não fazia ideia do que diabos esse cara tava falando. Até que saiu a notícia de que Tyreek vinha acumulando multas por violar as regras da NFL e sobre o uso de meias. O livro de regras da NFL exige que as meias cubram do topo do tênis até abaixo do joelho e proíbe mostrar pele na parte inferior da perna ou tornozelo. Como você pode ver, Tyreek estava claramente indo contra as regras da NFL. Então, mesmo que ele só estivesse tentando mostrar um pouco dos tornozelos sensuais dele pra gente, a NFL não gostou nada disso. Eles multaram ele em 100 mil? 100 mil só porque um jogador não usou algo? Imagina se eu cobrasse isso só porque você não está inscrito. Vai acontecer se não se inscrever. Então clica e se inscreve. Enfim, as multas daqui pra frente vão ser de outro nível. Tipo, as multas de outro jogador não só custaram muito mais, como também estabeleceram um recorde vergonhoso na NFL. Terrence Knighton, um cara enorme. Meu Deus. E como os times da NFL multam os jogadores em $1.000 para cada libra acima do peso permitido, esse cara de 355 libras estava encrencado, porque ele só dava entrevistas em restaurantes e se irritava quando a geladeira estava vazia. Temos um problema. Terrence se recusou a fazer dieta e não atingiu suas metas de peso tantas vezes que quebrou o recorde de multas por excesso de peso na história da NFL, somando $300 mil. Mas pelo menos isso só afetava ele. Outro jogador foi multado ainda mais por aplicar alguns dos golpes mais sujos da história da NFL. Rodgers lançou e houve uma falta. E é por causa daquele golpe do Verficht. Vontaze Verficht foi expulso do jogo. Verficht lidera com o capacete e faz contato capacete com capacete. É 2ª para 21, Smerven Hill realmente foi com a coroa do capacete. Hoppersberger veio para aparecer no meio do campo. Pode ser. Esse último impacto é conhecido como a jogada que causou CTE em Antonio Brown. Esse cara lesionou tantos jogadores com jogadas sujas ao longo da carreira que existe uma lista só de multas aplicadas a ele, somando mais de $400 mil. Mas sinceramente isso ainda é barato comparado à multa que um time levou por trapacear. O Saints estava prestes a vencer Tom Brady e não queria dar nenhuma chance para o Watt virar o jogo. Quando Brady sinalizou que o time ia arriscar na 4ª descida, Cameron Jordan olhou desconfiado para os técnicos e depois caiu de joelhos fingindo lesão. Após a equipe médica entrar em campo, o cara foi levado para a lateral. Isso levou os Buccaneers a mudarem de ideia e chutarem enquanto Brady não pôde marcar pontos, como os Saints desejavam. Mesmo sendo um momento suspeito, já que Jordan voltou logo depois, a bola não mente. Faltando só 3 minutos, Brady marcou mesmo assim. Depois ele recuperou a bola e liderou uma campanha que garantiu a vitória, deixando os Saints atordoados. Isso é ridículo, mas independentemente do vencedor, a NFL investigou e descobriu que Jordan recebeu instruções da lateral para simular uma lesão. E como qualquer coisa que atrase o jogo sem um bom motivo é contra as regras da NFL, Jordan e a organização dos Saints foram multados em um total de $550 mil. Os caras realmente foram multados e nem conseguiram trapacear para vencer o melhor de todo sistema operacional. Sistema operacional temp, sistema operacional.
Mas tudo bem, algo ainda mais louco e caro foi quando um super torcedor de um time foi multado em $1 milhão por cometer crimes. Chiefsaholic era famoso como o maior torcedor dos Chiefs, sempre presente em quase todos os jogos com sua fantasia temática. Do que você está falando? Que tal isso? E depois de anunciar que estaria no próximo jogo dos Chiefs em Houston, o jogo aconteceu e não havia sinal dele em lugar nenhum. As pessoas começaram a se preocupar que algo pudesse estar errado. Logo após, divulgaram uma ficha policial de Xavier Babudar e fãs notaram que ele era idêntico ao Chiefsaholic. A situação viralizou após a revelação de que ele foi pego fugindo do local de um assalto à mão armada a banco. E, eventualmente, a polícia investigou mais a fundo, até conseguir ligá-lo não a 1, nem 2, nem 3, mas a 11 diferentes assaltos a bancos pelo país, onde ele roubou mais de $800 mil. Então, os crimes do cara fizeram com que ele enfrentasse 17 anos de prisão e uma multa de $1 milhão. Mas o mais louco de tudo isso é que ainda não foi tão caro quanto um jogador da NFL que foi multado em 12 mil vezes mais por arruinar propositalmente a temporada de um time. Haason Reddick foi uma das estrelas recentemente trocadas para os Jets, que esperavam que ele transformasse o time em uma super equipe. Reddick e os Jets não chegaram a um acordo de contrato, então ele faltou propositalmente às reuniões da intertemporada, ao minicamp obrigatório e ao training camp. Reddick estava sendo multado em $50 mil por dia, mas continuava resistindo para buscar um novo contrato. Ele perdeu toda a pré-temporada e os 6 primeiros jogos da temporada regular. Agora, os Jets estavam em situação embaraçosa, com recorde de 2-4. Então, como eles sabiam que precisavam dele, concordaram com o contrato que ele queria. Mas, independentemente do vencedor, os problemas contratuais de Reddick causaram a demissão do treinador e outros problemas, levando os Jets a seguirem perdendo, caírem para 3-7 e terem 91% de chance de ficar fora dos playoffs. A temporada foi arruinada por isso. A multa diária de $50 mil se acumulou por meses, custando a ele $12 milhões, o que definitivamente é muito, muito mesmo. Mas a multa mais cara da história da NFL foi tão absurda que forçou um dono a vender seu time. Tudo isso aconteceu por causa de Tiffany Johnston, uma ex-líder de torcida do Washington Commanders, que divulgou uma declaração que chocou o mundo do futebol americano. Ela afirmou que era constantemente assediada por Daniel Snyder, dono do time, e descreveu o ambiente de trabalho como uma festa de república universitária comandada por um bilionário sem limites. Então a NFL teve que investigar isso. Foi então que descobriram provas de que Snyder agia de forma inapropriada com Tiffany, levando o caso à justiça. Aprendi a tirar discretamente a mão indesejada de um homem da minha coxa à mesa, em um restaurante lotado, para evitar uma cena. Mais tarde, naquela noite, aprendi a rir constrangida quando Dan Snyder me empurrou para sua limusine, com a mão nas minhas costas, incentivando-me a ir com ele até meu carro. Você pensaria que após expor sua história ao mundo, Dan Snyder aceitaria que foi pego e se afastaria do time. No entanto, ele se gabou, dizendo não se preocupar porque possuía informações comprometedoras sobre o comissário da NFL que poderiam abalar a liga. Dan Snyder inicialmente não se importou com a pressão dos torcedores para vender o time. Isso levou os outros proprietários a se reunirem, e a maioria votou para forçá-lo a vender. Dan Snyder acabou vendendo o time por 6 bilhões e foi multado em 1% da venda, o que totalizou $60 milhões. 60 milhões se foram num piscar de olhos, mas esse vídeo também vai sumir num piscar de olhos se você não clicar, cara. Irmão, vai lá. Clicar aqui sai mais barato que qualquer multa do vídeo. Não entendo como você veria essa miniatura e não assistiria.